Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, tem um seguidor aí que ele tem insistido para mim fazer um vídeo sobre o Salmo 23. O Salmo 23 é curtinho, acho que é um dos mais famosos da Bíblia, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E não tem muito o que dizer dele, a não ser duas curiosidades. Então eu vou dar uma analisada aqui com vocês. Aí, talvez o rapaz que pediu o vídeo, talvez ele veja se as dúvidas dele são esclarecidas, tá bom? O Salmo 23 é o Mismor le Davi. Mismor seria um canto, ou seja, uma canção de Davi. Por isso que nós falamos que salmos eram canções. Salmos não são profecias, como o Novo Testamento dá a entender. Eram meramente louvores, canções, que nem os hinos de igreja hoje em dia. As pessoas vão na igreja e cantam hino, louvor, né? Esse próprio salmo tem uma musiquinha na igreja, na evangélica, que fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É a mesma coisa, são só canções. E aí o salmo diz o seguinte, ó: o Senhor, aqui é o tetragrama, eu vou tentar escrever grande para vocês verem, tá? Aí vem a palavra pastor, que é roi. Aí vem lo, que é não em hebraico. Lo. E aí vem haser, que é o verbo haser. Haser. Tá? O que significa aqui, pessoal? Aqui a primeira parte é normal. O Senhor é meu pastor. Vou até escrever aqui, ó. Vou colocar Deus, né? Cadê o tetragrama? Fica mais harmônico, ó. Deus é o meu pastor. Aí aqui tem uma problemáticazinha, porque a palavra lo, ela significa não em hebraico. Não. Então algumas pessoas sugerem que a tradução melhor seria: Deus é o meu pastor, não me faltará. Dando a entender que Deus não vai faltar na sua vida. Só que tem dois probleminhas aqui, pessoal. Primeiro, a questão gramatical. Porque se as Bíblias traduzissem aqui como não faltará, fica faltando coisa aqui no hebraico. Então dá a entender que fica uma frase vazia. Não faltará o quê? Não vai faltar dinheiro, não vai faltar comida, não vai faltar bênção. O que não faltará? Então a frase ficaria vazia. Então, devido à gramática do hebraico, aqui o certo é traduzir como nada, como as Bíblias geralmente optam em português, tá? Por que nada? Porque aqui, se Deus é o pastor, a função do pastor é levar as ovelhas para o rebanho, para elas poderem se alimentar. Eu já expliquei para vocês aqui no vídeo anterior essa analogia de pastor, né? Porque o pastor, ele apacenta as ovelhas. O que é apacentar? Apacentar é levar para se alimentar. Então o pastor apacenta as ovelhas para elas se alimentarem, né, da grama, do gado, do verde, etc. E depois o pastor se alimenta das ovelhas. Então, como aqui o autor está dizendo que Deus é o pastor dele, então o correto é que nada vai faltar. Nada vai faltar, porque Deus vai sempre apacentar ele. Sempre vai estar apacentando, no caso aqui, Davi. E aqui, pessoal, também tem um probleminha aqui com esse verbo, que uma melhor tradução aqui seria falta, e não faltará no futuro. Tá? Então uma tradução mais coerente seria: Deus é o meu pastor, nada me falta. Como quem quer dizer, se eu já tenho Deus como pastor, eu já tenho tudo. Eu não preciso de mais nada. Tanto que nos versículos seguintes ele continua a analogia aqui do pastor. Aqui, ó. Em verdes pastagens me faz repousar. O que é verdes pastagens? É onde o gado se alimenta, apacenta. Para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos, por causa do seu nome. Então, se ele é guiado por um pastor. Tá bom? Aí aqui no verso 3, pessoal, tem uma problemáticazinha. Aqui no verso 3, que algumas pessoas entendem diferente. Que ele fala assim, ó: restaura as minhas forças. Essa aqui é a Bíblia de Jerusalém. Geralmente as Bíblias de Almeida, eles colocam assim: refrigera a minha alma. Peraí, é restaura ou refrigera? Fica meio confuso nesse versículo. Agora, o verbo que aparece ali em hebraico é o verbo shub. Deixa eu escrever aqui em hebraico. Shub em hebraico é retornar. E aí nós entramos em outra polêmicazinha aqui, tá? Então aqui em hebraico é nefesh shub. Nefesh. Deixa eu ver se cabe aqui. Nefesh é alma, vida. Ficou pequenininha ali, mas tudo bem, só para vocês entenderem.
Então, Nefesh Shub, faz minha alma retornar. Aí alguns espíritas, como o professor Severino Celestino, ele entende que esse versículo está falando de reencarnação. Porque ele fala, ó, se faz a minha alma retornar, quer dizer que eu vou reencarnar de novo. Então essa é uma interpretação dele. Lembrando que a teologia você pode ter interpretações diferentes. Agora, qual que é o problema aqui? Porque o verbo Nefesh, ele não é bem alma, no sentido que nós temos na concepção cristã ocidental. Quando a gente fala em alma para um cristão, ele pensa que é o espírito, tipo o Gasparzinho, sabe? Um fantasminha que sai do corpo. Oh, eu sou uma alma penada. Só que isso não tem na concepção hebraica. Na concepção hebraica, Nefesh é vida, é a própria vida. Então não é um espírito no sentido que o Dr. Severino Celestino entende. Como ele é espírita, ele acredita que é o espírito que retorna depois de novamente para o corpo. Mas aqui não tem conotação com o espiritismo ou com o espírito. Aqui está falando vida. Nefesh é literalmente vida. Tanto que a Bíblia fala assim: e dos filhos de Jacó que desceram para o Egito foram 70 almas, que foram 70 Nefesh, 70 vidas. Aqueles versículos que a gente já falou aqui no canal, por exemplo, a alma que pecar, essa morrerá. Como é que uma alma vai morrer? É porque ele está falando da vida. A vida física que pecar, essa pessoa vai morrer, que é o mesmo termo Nefesh. Então, quando o autor do Salmo fala que faz a alma retornar, ou Nefesh, a vida retornar, ele está falando que faz a vida retornar para Deus, para a Torá, para os seus ensinamentos. É basicamente essa a interpretação. Faz a minha alma retornar para Deus. Tanto que outras Bíblias optam por traduções diferentes. Essa aqui da de Jerusalém, por exemplo, ó, ele fala assim, ó, restaura minhas forças. Fica um pouco diferente do versículo, né? Mas pelo menos eles tentam dar uma coisa menos absurda, né? Uma coisa que tenha mais coerência com o versículo. Que também pode fazer sentido, né? Pode ser retornar à minha vida. Pode ser uma pessoa que está com a vida com dificuldade, como o rei Davi tinha lá seus momentos de perseguição do rei Saul. Então ele podia estar falando, ó, Deus faz a minha vida retornar. Também pode ter esse sentido. Mas não cabe aqui o sentido da interpretação de alma, não cabe no versículo, tá bom? Então só para finalizar aqui o vídeo, ó, Deus é o meu pastor, nada me falta. E ele faz minha vida retornar. Pode ser retornar para Deus, ou restabelecer a vida da pessoa que perde tudo e depois consegue tudo de volta. Que nem Jó, por exemplo. Faz minha vida retornar ou restaurar, tá bom? Então tá aí, galerinha, espero que tenham gostado, tá bom? Depois eu faço mais vídeos, tá? Esse aqui é só por causa de um seguidor que pediu. Quem gostou, comente aí o que achou. Considere dar like na página e atualizar a página, tá bom? Ative o bendito sininho, que hoje em dia o YouTube tá bugado. Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.